Você alguma vez já se perguntou por que as empresas elas têm uma dificuldade para inovar consistentemente? E isso muitas vezes se dá pelos métodos que elas empregam, né, que geralmente são métodos tradicionais, que não têm uma boa absorção pelo mercado da inovação. Então, hoje nós vamos falar sobre um método que realmente funciona para controlar, medir, entender como que a inovação está evoluindo, se ela está dando certo ou não, que é o método Contabilidade da Inovação do livro A Startup Enxuta. Este é o quarto vídeo da série deste livro que a gente está fazendo. Eu convido inclusive vocês a assistirem os vídeos anteriores, porque muitos dos conceitos que a gente vai falar aqui, eles estão nos vídeos anteriores. E esse novo conceito, né, essa nova metodologia da contabilidade da inovação, ela parte de um princípio muito interessante. O método tradicional, ele geralmente tenta prever as coisas, né? Ele pega algumas perspectivas, algum conhecimento que já existe, e ele coloca em cálculos, em planilhas, e faz as previsões do que se espera daquele projeto, do que se espera daquela nova iniciativa. Então, quantos funcionários que eu vou precisar, quanto dinheiro que eu vou gastar, qual que vai ser o cronograma. Então, tudo é colocado na ponta do lápis, a gente coloca uma margem ali de segurança e a gente tenta executar e seguir aquela linha. E, bom, para muitos projetos, especialmente os consolidados, os produtos que a gente já conhece, se é um know-how já da empresa há muito tempo, isso pode até funcionar. Mesmo assim, né, existem... eu acho que todo mundo sabe que no final das contas acaba sendo um chute, né? As coisas elas não saem exatamente como planejado, mas é uma boa linha de base, né? Pelo menos um bom planejamento. Agora acontece com a inovação, existe uma grande chance de que essas coisas elas não vão como planejado inicialmente. A gente tinha um conceito de que um cronograma ia acontecer em um ano, às vezes acontece em 2, às vezes acontece em meio. A gente achou que a gente ia desenvolver certa tecnologia, às vezes a gente precisa de desenvolver novas tecnologias para desenvolver aquela tecnologia. Ou a gente vê que na verdade já existiu uma outra tecnologia que eu posso usar, ou que aquele meu princípio ele não vai funcionar. Então a inovação ela guarda muitas surpresas que geralmente meio que prejudicam, né? O planejamento ele prejudica a inovação porque a gente não consegue seguir ele à risca. Então, essa contabilidade de inovação, ela traz um novo conceito que é basicamente o seguinte: olha, a gente não sabe como que as coisas vão correr, então a gente vai fazer um teste inicial para medir qual que é a base, onde que a gente se encontra hoje, depois a gente vai gerar vários testes, e aí sim a gente vai decidir se a gente deve continuar com essa estratégia ou se a gente deve mudar de estratégia. Né? Então são basicamente esses 3 passos. A gente tem um patamar inicial, a gente tem a iteratividade e no final a gente entende se a gente preserva ou se a gente pivota, tá bom? Muito desse conceito ele está muito atrelado à metodologia de construir, medir e analisar, que eu falei no último vídeo dessa série. E a partir dessa primeira etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um produto mínimo viável. Então eu não conheço nada, eu preciso começar a fazer os testes de alguma forma. Então a maneira que eu vou fazer isso é construir um produto mínimo viável. Aí a gente vai ter então a primeira iteração, né, a primeira vez que a gente vai usar o princípio do construir, medir, analisar. A gente vai construir um protótipo, a gente vai achar quais são as variáveis importantes da gente medir, né? E a gente vai executar ele, medir e analisar no final todos esses dados. A partir daí a gente vai conseguir entender qual que é esse quadro. E aí entra a primeira parte da iteração, porque querendo ou não, essa é a primeira parte da iteração. Então a gente teve um cenário base, que é o dado número 1, e aí a gente começa a fazer a iteração, né? Essa iteração ela vai ser medida a partir de 2 ferramentas que ele traz no livro que são muito interessantes. A primeira delas são as cohorts, os gráficos de cohorts, que, como eu expliquei brevemente no último vídeo, a gente tem uma porcentagem, né, de como que os clientes eles estão avançando, digamos assim, na minha plataforma, no meu produto. E depois eu tenho os testes A e B. O gráfico de cohorts funciona da seguinte maneira. Digamos, para software é muito mais fácil de explicar, mas depois eu vou dar um exemplo também que é fora do software. Então, para um software, geralmente você vai ter
você vai mandar uma nova versão, um novo software para um monte de gente testar através de, enfim, marketing digital, você vai fazer algum tráfego pago, alguma coisa assim, você vai chegar num monte de gente. Quando você chegou nesse monte de gente, você vai ver primeiro quantas pessoas realmente entram a partir desse teu anúncio, mas isso aí é uma métrica de anúncio. Uma vez as pessoas entraram nesse teu aplicativo, aí você vai ver, bom, eu tenho tantas pessoas que entraram aqui. Agora, quantas pessoas deram o e-mail delas e fizeram login, por exemplo? Depois, quantas pessoas elas começaram a usar esse aplicativo ou esse determinado site aí por mais de um dia? Quantas pessoas interagiram com determinada característica do meu site que eu coloquei ali de propósito que eu gostaria que elas interagissem? Depois, quantas pessoas elas viraram assinantes ou quantas pessoas elas pagaram por esse serviço? E você vai conseguindo ver um progresso de quantos clientes, no final das contas, eles atingem o topo dessa cadeia e aí você consegue ter uma ideia legal. Quando você cria um site desses, por exemplo, você geralmente tem um objetivo. Eu quero que, de 100 pessoas que entrem nesse site, que 20% pelo menos se tornem pagantes, né? Que 20 dessas pessoas elas se tornem clientes pagantes, ou então que 30%, né? E aí você consegue, a partir das mudanças, das inovações, você consegue ver se você está tendo um resultado melhor nessas cohortes ou não. Então, a cada novo grupo de pessoas, você vê se esse gráfico está aumentando onde você precisa ou diminuindo, e aí você vai entendendo se as mudanças novas feitas, se a inovação nova realizada ali, ela funciona ou não, né? Então vocês talvez tenham visto aí na tela como é que ficam esses gráficos de cohort. Mas eu também queria dar um exemplo fora do software, né? Porque no software até é fácil de imaginar, é fácil de fazer o lançamento de novas coisas, mas por exemplo, de uma máquina agrícola, sei lá, eu vendo máquinas agrícolas, como é que funcionaria esse processo? Bom, geralmente você tem uma máquina de vendas ali, né? Um time de vendas que está abordando clientes e tudo mais, então você consegue pegar ali grupos de clientes que esse teu time está conseguindo. A partir desse grupo de clientes, por exemplo, quantas dessas abordagens frias deram resultado, por exemplo, né? Ou quantas dessas abordagens realmente pediram um orçamento, né? Quantas delas quiseram atualizar, por exemplo, essa máquina agrícola? Depois, quantas delas compraram? Quantas delas, né, compraram novamente, se tornaram clientes reais de novo? E isso dá para testar com várias coisas. Então, sei lá, a cor da carroceria da máquina agrícola, ou um sistema que tem uma área maior, que tem uma aspersão maior, coisas desse tipo. E aí, com esses testes, né, esses novos produtos, você consegue ver vários parâmetros que têm que ser definidos, né? Recorrência de clientes, melhores pagadores, se as pessoas elas estão recomendando o teu produto, se você está vendo algum tipo de menção online, né? Se isso está gerando um marketing natural para você. Enfim, essas métricas elas têm que ser estabelecidas, mas a partir desse teu gráfico de cohort você consegue enxergar se a inovação ela está funcionando ou não. Isso a gente pode fazer junto com o mecanismo A e B. Então a gente vai testar, por exemplo, ao mesmo tempo ali a carroceria verde e laranja, por exemplo, ou nós vamos testar ali uma máquina agrícola para maiores áreas ou menores áreas, ou nós vamos então testar um novo mecanismo de vendas, nós vamos testar uma abordagem A e uma abordagem B, e aí com esse teu serviço, com esse teu produto, você consegue enxergar o que está dando certo ou não. E aí entra na grande sacada, né? Como é que a gente vai fazer para criar essas medições de uma maneira que elas sejam realmente eficientes, eficazes, para a gente fazer o acompanhamento disso. Então existem 3 As, né, que ele chama aqui, que são extremamente importantes para essas medidas, para que elas tenham uma significância alta dentro desse processo iterativo e também para que elas tenham uma penetração dentro da empresa. O primeiro de todos é que ele seja acionável, ou seja, a gente precisa ter uma causa e efeito muito claro, né? Então um exemplo que eu dei, por exemplo, ali sobre a cor, talvez não seja um bom exemplo, porque a gente precisa ter certeza que é a cor desse novo produto que está causando mais vendas, ou que está causando com que as pessoas elas usem determinado produto, né? E ter isso muito claro, ter essa causa e efeito muito objetivamente medida. Então, sempre que a gente for pensar nas métricas, a gente precisa ter algo muito claro. Então, por exemplo, num site, né, se eu quero que o número de pessoas fazendo uma pesquisa nova aumente.
pô, uma barra de pesquisa no meio ou no topo da tela, eu consigo fazer 2 testes e ver se isso está gerando realmente mais pesquisas ou não, e eu tenho objetivamente como medir isso, porque eu estou fazendo teste A e B, então objetivamente eu consigo ver pelos números, ou talvez não mude nada, né? Fique naquele marasmo. Depois disso, o segundo A é que tem que ser acessível. De alguma maneira a gente tem que documentar isso de maneira que todo mundo consiga entender. Então não usar um linguajar só técnico, mas usar um linguajar que as pessoas da base consigam entender. Mas também não usar um linguajar tão ruim que, por exemplo, alguém, ou tão minucioso que alguém da administração não tem interesse. Ou usar uma coisa que talvez não possa ser trazida para o pessoal da base da empresa, né? Usar linguajares que eles casem com todas as hierarquias da empresa. Essa é a segunda parte muito importante. E o terceiro A é que ele seja auditável. Então eu preciso ter de alguma maneira esses dados transparentes, para que se alguém que, por exemplo, estava responsável pela execução daquela inovação e ela porventura não dê certo, que esse cara consiga ver esses dados, né? Que ele tenha essa transparência de ver esses dados, que ele possa talvez até replicar esses testes e ter essa noção por si mesmo de que realmente não funcionou, porque as pessoas elas se sentem atacadas, né? Então essa transparência ela é muito importante. E a partir dessas métricas, né, e desses gráficos e desses testes, a gente vai ter finalmente dados suficientes para a gente dizer assim, cara, acho que agora a gente precisa manter esse caminho e continuar melhorando, ou a gente precisa pivotar de alguma maneira. E existem vários tipos de pivô aqui, que eu vou ler para vocês e a gente vai comentar cada um deles, porque dentro de um projeto, de uma empresa, a gente tem muitas variáveis que podem ser atacadas, e às vezes a gente atacou várias variáveis certas, mas tem uma ali que está enganchando, né? Então, por exemplo, existe o pivô de zoom in. Então, o zoom in é basicamente o seguinte, você propôs algum produto que tem muitas vertentes, né? Então, você está propondo lá uma plataforma de doações, né? E aí você, dentro dessa plataforma de doações, você está colocando doações para eventos, doações para produtos, doações para causas animais e o que seja. E você percebe que, na verdade, as pessoas elas estão precisando muito de doações para causas animais. Então você consegue dar um zoom, né, nessa tua plataforma e aí você, em vez de lidar com todos os tipos de doação, você só lida com os casos animais, você especializa e você faz um negócio muito mais lucrativo dali, porque as pessoas elas têm essa necessidade. Então esse é o pivô zoom in. Da mesma maneira, de maneira análoga, né, a gente tem o zoom out, que é quando, ao contrário, você começou com algo muito nichado e aí você percebe que as pessoas elas precisam de mais funcionalidades, então você precisa expandir o teu escopo. A gente também tem o pivô de segmento de cliente, né? Isso acontece muito quando você está ali, por exemplo, naquela segmentação inicial, com os teus adotantes iniciais, e aí você precisa agora de um segmento de clientes mais generalista, pessoas que pensam muito diferentes do adotante inicial, e aí você precisa fazer a mudança, né? Ou então você começou fazendo para um nicho, por exemplo, de enfermagem, e aí você agora está vendo que médicos também estão adotando o teu produto, então você vê que, faz mais sentido agora eu focar para médicos, não tanto para enfermagem. Então, você tem que ter um shift de foco e você está pegando uma outra fatia de clientes. Além disso, tem a necessidade do cliente que é diferente, né? Então, às vezes você tinha uma necessidade, por exemplo, de fazer uma plataforma de estudos, mas na verdade você vê que o teu cliente não tem a necessidade tanto de ter uma plataforma de cursos para estudo, mas ele talvez precise de um networking na hora de estudar. E aí você faz esse shift de necessidade que você descobriu durante esses testes, né? Com os dados você descobriu que ele tem outra necessidade que não inicialmente você pensou. Além disso, às vezes a gente tem um shift de plataforma, então às vezes você estava querendo vender alguma coisa por conta, né, fazer um serviço por conta, e você vê que outras pessoas elas também querem fazer esse serviço, ao invés de você prestar esse serviço ou fazer esse software de uma maneira servicial, você pode criar uma plataforma para que outras pessoas gerem dinheiro com a tua plataforma, né? Ou ao contrário, né? Você diminui essa plataforma. Você queria criar alguma coisa muito grande, mas você percebe que você fazendo esse serviço sozinho para os outros é muito mais lucrativo e atende uma necessidade melhor, né? Depois a gente também tem a arquitetura de negócios, que aí é quando você imagina
que o teu negócio ele vai funcionar de uma certa maneira, bem autoexplicativa, né? Mas você vê que essa arquitetura, ela na verdade é diferente, né? Você precisa mudar essa arquitetura. Existe um método de captura de valor, onde a gente basicamente vai mudar o conceito de como que a gente consegue dinheiro, né? Será que eu pensei que ia ser vendendo anúncios, mas na verdade eu posso vender algum serviço, ou posso vender algum software as a service em vez disso? Eu posso fazer monetização a partir de uma gamificação do meu aplicativo ou coisa desse tipo? Existe também a de motor de crescimento, onde você achava que você, por exemplo, ia fazer tudo para ser uma plataforma viral, por exemplo, e você percebe que na verdade você precisa de uma plataforma de recorrência, onde as pessoas elas compram constantemente, né? Ou você tem um outro tipo de motor de crescimento que vai se adaptar melhor à sua plataforma. Existem também os pivôs de canal, os pivôs de tecnologia, enfim, existem alguns pivôs que eles mostram que você precisa mudar alguma coisa que inicialmente no teu conceito ele se mostrava promissor de uma maneira, mas na verdade você descobre que fazendo de uma outra maneira você vai ter um resultado melhor. E basicamente isso que é a grande sacada da contabilidade. Então você abre um pouco mão da tua previsibilidade inicial, de fazer todo aquele planejamento, e você parte direto para os testes, você parte direto para um pequeno escopo, né, um pequeno teste de produto, um conceito, e a partir disso você vai iterando, aprendendo com os dados reais e tomando decisões on the go, né, durante o processo em que as coisas elas vão acontecendo. Então, eu acho que essa é uma metodologia muito interessante para quem está querendo trazer inovação, e eu acho que ela é muito, muito pouco usada, especialmente aqui nas empresas do Brasil, especialmente na indústria, né? E se de alguma maneira a gente pudesse trazer essa metodologia mais para perto do nosso setor, especialmente da pesquisa e desenvolvimento, das nossas engenharias, eu acho que a gente ia ter um nível de inovação muito mais alto nas empresas. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam desse método? Faz sentido? Daria para aplicar na tua empresa isso? Você já conseguiu, enquanto você estava assistindo esse vídeo, pensar em maneiras como você poderia implementar isso? Deixem nos comentários que eu queria ouvir de vocês também, saber o que vocês pensam sobre esse método, se teria aplicações diretas, e eu queria aprender junto com vocês. Então deixem aí nos comentários. Agradeço aí a companhia de vocês. Não esqueçam de conferir esse último vídeo que eu falei sobre inovação. Até uma próxima e nos vemos.